Oi, meus amores dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre resenha e sinopse. Resenha tem relação, tá, com nossas argumentações, aquilo que você pensa a respeito de algo. E sinopse é tipo um resumo de algum filme, de um livro que você quer apresentar para alguém. Então, nós vamos focar mais na resenha, porque resumo vocês já fazem bastante, eu sei que vocês fazem. Precisa aprender só a fazer um resumo mais sintético, menorzinho, porque vocês escrevem muito ainda, dando muito detalhamento, e às vezes não precisa tudo isso. Mas vocês têm uma qualidade de resumo legal. Vamos agora fazer uma resenha, vamos trabalhar hoje resenha, já pensando que vocês têm que saber se posicionar como parte da sociedade, tá? Então, resenha é um texto onde tem minha opinião, e resumo é um texto de apresentação de uma obra. Por que eu tenho que resenhar, professor? Eu tenho que resenhar porque eu preciso, em vários momentos da minha vida, argumentar a favor daquilo que eu acho importante, daquilo que eu penso. Então, qual é a forma que a escola te ajuda a ter bons argumentos? Quando você vai argumentar, quando você vai resenhar, quando você vai fazer um texto argumentativo. Os primeiros desses que vocês vão fazer uma resenha. Então, a gente vai olhar uma obra e vai pensar de forma analítica, ou seja, analisar com base em alguns conhecimentos, alguns pontos, fazer ponderações, pensamentos reflexivos sobre isso e dar minha opinião pautada em certezas, em estudos que vocês tiverem, tá? Então, essa análise de argumentos e a perspectivas dentro deste texto é uma forma de você convencer o outro. Então, o ponto da resenha é convencer o outro que você tem razão. Então, o seu ponto de vista. Então, você vai analisar a resenha de que modo? Você vai escolher uma obra, vai ver como é que ela tem, ela se apresenta. Então, como é que ela tem trilha sonora, efeitos especiais, a história, se é boa, se não é, a intenção dessa história e o contexto também. Por exemplo, se passar uma história de época, lógico que você não vai levar para o dia de hoje, né? Como acontece. Você vai lembrar que você tem que estudar história para poder sentir o contexto daquela época e trazer para o dia de hoje. Então, você tem que fazer esse contraponto e ver também os aspectos que vão variar de um objeto para você e para o outro. Então, você vai fazer essa análise. Mas, professora, o que é uma análise analítica? É observar de forma imparcial, o máximo possível, aquela obra e falar assim: ah, isso é legal, isso é ruim, isso é bom, isso não. Ah, isso é muito legal. Nossa, aquele meu ator, eu sou apaixonada na atuação daquela atriz, daquele ator, adoro essa música, mas a história da mocinha, a história do principal é sem graça, tem muita violência para pôr com a justificativa. Tudo isso vocês vão analisar dentro de uma obra. Então, às vezes, todo mundo fala muito bem de uma série, mas você não gosta. Por quê? Porque você tem um ponto de perspectiva diferente do que ele. E para isso, quando a gente vai falar que não quer ver algum filme específico, a gente precisa argumentar. Então, eu vou convencer o público da relevância daquela obra pela minha argumentação, através da minha resenha. E sempre que eu vou fazer uma resenha, eu vou avaliar também a questão da social. O que aquilo melhora na vida do outro, na minha vida, tá? O contexto, que nem eu falei para vocês, é analisar também o que está passando no mundo. Às vezes, eu só conheço o meu mundinho, a minha casa, e na minha casa tudo é bom. Mas aí vem um filme que você fala assim: nossa, mas isso nunca vai acontecer. Mas será que nunca vai acontecer? Não, saber o que está acontecendo no mundo para poder resenhar é importante. Então, tem que saber ser cidadão do mundo também. E aí, se você não tem esse conhecimento todo, chega nos seus pais, que vem sempre alguma notícia, estão sempre ligados nas informações de mundo, e conversem com eles alguns assuntos para poder resenhar. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, envolvam no que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com uma forma da crise, por exemplo, além de ficar em casa. Por que está ficando em casa? O que influencia? Onde é que traz problema? Onde traz benefício? O que foi bom? O que foi ruim?
Então, vamos analisar tudo para fazer a questão do debate, tá? Então, a resenha é um debate escrito. E ela tem umas características específicas. Ela é objetiva, ela pode ser escrita em primeira pessoa do plural ou terceira pessoa, tanto singular quanto plural, tá? Ela vai falar só sobre a obra e vai colocar a minha opinião sobre aquela obra. Na hora da predominância da função, eu vou para a função conativa, que é aquela de convencer o outro. Então, verbos imperativo é comum, adjetivo é comum, tá? Ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E na conclusão, ela tem uma indicação de consumo da obra ou de apreciação. Então, isso é obrigatório, tá? Precisa ser cumprido demais? Não, ela é mais comprida do que outros tipos de texto. Porém, ela não precisa ser tão complexa. Ela precisa ter algumas características. Terceira ou primeira pessoa do plural ou terceira pessoa, função conativa, argumentos, tá? E indicação de consumo ou apreciação, tá? Então, esses passinhos que eu vou te dar aqui é o que compõe a formação do texto, é a introdução. A introdução você vai apresentar a obra, tá? Então, você vai colocar o nome, quem fez, quem deixou de fazer, quem participa, uma apresentação geral. Quando você chega na casa de alguém que você não conhece, você fala assim: olha, essa aqui é a minha amiga da escola, meu amigo da escola, a gente estuda desde tal ano junto. A apresentação. Então, o que é importante o seu leitor saber da obra que você está analisando. Depois, você vai falar um pouco mais sobre o autor, quantos prêmios ele ganhou, se o filme é premiado ou não, qual o tipo de local que ele usou, alguns detalhes sobre a obra. Então, o panorama, a estrutura, como é que ele foi organizado, se gastou muito, se gastou pouco, qual tipo de ator, o conteúdo, e aí o seu ponto de análise. Então, você vai olhar alguma coisa dentro daquela obra. Ah, eu preciso analisar tudo? Não, eu posso analisar um ponto da obra, alguma coisa específica. Vingadores Ultimato. Eu vou olhar e falar assim: por que que o Vingadores tem que ter um final? Por que que o filme Vingadores tem que ter um final? Então eu não vou falar sobre tudo do filme, vou falar só porque que tem necessidade de um final. E principalmente por que que esse final precisa ser de emoção heróica, valorizando essa cultura do herói. Então eu preciso ter este ponto de relação com o texto para poder discutir. Na conclusão, eu identifico para quem que esse filme é legal, ou para quem que esse livro é legal, e por que que ele deveria comprar ou consumir essa obra, tá? No caso, ou ler, ou ver, ou comprar mesmo o livro, tá? Então, assim por diante. Entenderam? Ok. Sendo assim, um ponto importante é saber recontar uma história. Se você contar a história do meio para o final e depois voltar no começo, fica confuso. Então, saber contar, como contar, conectar as partes é importante, tá? Então, treino de como contar, né, que faz parte da resenha, é importante para a gente também. Quando você está no dia a dia, você precisa recontar em casa como é que foi o seu dia. E aí você começa contando e a sua mãe consegue entender, o seu pai consegue entender. Ou quando você está trabalhando e você precisa contar por que aquele item não saiu como foi pedido, e aí contar a história de modo que a pessoa possa entender a sequência e a consequência daquela história, tá? Para que vocês entendam a diferença entre resumo e resenha, que é o principal que o pessoal confunde, eu trouxe algumas coisinhas aqui para vocês. O principal é assim: resumo não tem opinião, só tem informação. Resumo é altamente denotativo na sua função de linguagem. E resenha é conotativo na função e tem opinião, tá? Então vamos lá. Vamos analisar uma introdução, tá? De resumo e uma introdução de resenha. O assunto é La Casa de Papel, da Netflix, tá bom? O resumo não tem opinião, ele tem informação. Então, eu já falei isso para vocês lá.
E aí, a Luana Rios é uma redatora de uma comunidade de texto que fez esse resumo, né, sobre La Casa de Papel. Então, ela escreve assim, lançada em 2017, a série La Casa de Papel é disponibilizada pela Netflix e conta a história de 8 ladrões que se trancam na Casa da Moeda da Espanha para realizar aquele que seria o maior roubo da história do país. Sob o comando do professor, quem lidera o grupo é o responsável por recrutar e reunir o bando. Esse resumo do texto, né, essa introdução, vai falar para a gente que ela está dando as informações básicas. O que é que ela está falando, onde é que está, quando é que foi lançado e conta a história de quê. Não tem informação, não dá para saber se ela gosta, se ela não gosta. Já a Paula Ramos, do site Poltrona Nerd, fez uma resenha sobre o mesmo filme, sobre a mesma série. E aí ela coloca assim: a Netflix sabe mesmo como surpreender seus espectadores. Sem muita divulgação, disponibilizou em seu catálogo uma série com nome em espanhol e sem rostos conhecidos no elenco. O que ela não esperava, porém, é que La Casa de Papel fosse se tornar uma das melhores do ano. Lançado ainda em 2017, o seriado prende a atenção do público desde o primeiro capítulo. Gente, por aqui já é possível perceber que ela adorou e que ela recomenda que você veja, porque é surpreender. O que ela não esperava é que fosse a melhor do ano, uma das melhores do ano. Então, viram como tem adjetivo, como tem opinião. Não tem eu acho, mas tem uma opinião indireta, né? Então, assim, essa aqui é uma resenha. A resenha tem opinião de forma convincente. Só pela introdução eu já sei que ela gostou, né? Aí ela vai argumentar depois no desenvolvimento, mas ela está tentando me convencer aqui. Então, quem não assistiu La Casa de Papel, ao ver o texto da Paula Ramos, acaba com pelo menos com curiosidade para ver. A sinopse a gente conhece de filme, de livro, né? Então, assim, é um texto sem crítica, de apresentação e com informação, né? Da obra. Então, tudo que eu vou apresentar sobre aquela obra para o leitor está aqui. Então, é algo resumido, tem características dos personagens principais, o contexto e algum ponto interessante que eu vou escrever. Provoca curiosidade, mas não dá spoiler. Então, eu não vou chegar a falar o que acontece, eu vou só dizer que tem uma certa parte que o mundo desaparece, deixando as pessoas à mercê da vontade do rei. Como assim o mundo desaparece? Que rei que é? Então aí eu vou ficar curiosa para saber o que você está falando. Já a resenha dá spoiler. Então, se você não quer ver, se você ainda não viu alguma coisa, não vai ler resenha, porque você vai achar um spoiler e você vai acabar sabendo o que vai acontecer antes da hora. Já a sinopse não dá spoiler. Então, a característica da sinopse é apresentar a obra, trazer um ponto interessante e não dar spoiler. A resenha, apresentar a obra, criticar a obra, fazer uma análise dela, dar o spoiler pela análise e indicar para alguém, tá? Então, essa é a diferença básica. Então, as características da sinopse é elaborar com frases curtas, em ordem direta, sujeito, verbo e complemento, que nem a gente está estudando na sintaxe. Terceira pessoa do singular, não tem detalhes. Evita adjetivo, tem o mínimo possível de adjetivo. É tudo muito breve, então é coisa muito objetiva, muito rápida. Então, é bom, é ruim. Você deveria ver fulano calça 12, falando calça 12, veste 12 blusas. São fatos. Então, de forma curta. E sempre que você vai falar, ele vai ter conectivos. Conforme fulano, mas isso acontece, depois aquilo. Então, ele vai estar sempre coladinho o texto um no outro, tá? Gerando uma sequência com bastante articulação de lógica. Já em síntese, então, para vocês entenderem, que até agora eu já falei sobre resenha e sinopse,
a gente tem um resumão aqui para vocês entenderem. Resenha traz opinião, usa adjetivo, pode ser em primeira pessoa do plural, nós, ou ele ou eles. Tem análise, né? Ela dá os fatos, mas tem análise, e recomenda o uso. A sinopse é curta, é breve, apresenta, não tem análise e a linguagem é fácil. Linguagem do dia a dia, ok? Então, bem simples. Assim, a resenha é mais difícil de fazer porque é a sua opinião e você tem que defender a sua opinião. A sinopse, ela é mais fácil. Como vocês já estão num nível de aprendizado maior, né? Vocês vão resenhar. E vocês vão resenhar uma animação que eu gosto, mas sei que não é todo mundo que gosta, mas essa animação vocês vão assistir. Ele é classificação livre, tá? E o foco da nossa análise vai ser a relação dos jovens, de vocês, com os animais de estimação. O reino dos gatos aqui, ela salva um bichinho, a forma como ela se arrisca, como ela se relaciona com os bichos, tá? É o nosso foco de argumentação. Vai ter quem goste do filme, vai ter quem não. E essa é a graça da resenha. E aí, no final, você vai indicar para quem esse filme é legal e para quem não é, tá? Então, a indicação é necessária. Então, eu vou colocar as orientações nos portais, mas até a próxima aula, tá? Espero que vocês se divirtam, assim como eu espero também estar em breve com vocês. Um beijo a todos e até a próxima aula.